Soberano amado Pai, Criador dos céus e da terra, como é bom estar em Tua presença, Tua família, e com a Tua família, Pai, reunida aqui para podermos estudarmos e crescermos espiritualmente, meu Pai. Ter entendimento em tudo aquilo que a Tua palavra nos condiz, ó Pai. Abençoe a vida do irmão Alessandro, que vai nos conduzir esse estudo, ó Pai, que ele possa, Pai, aqui na Tua presença, e nos ajudar, Pai, a compreender o início. Que nós possamos, ó Pai, discernir cada palavra mencionada, meu Pai, cada leitura, e que cada um aqui, meu Pai, possa sair cada vez mais enriquecido com a Tua palavra, meu Pai. Possamos ser obedientes em tudo. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que com amor, meu Pai, esteve aqui também presente e foi crucificado, mas vivo está. E é no nome dele que nós agradecemos esse momento em família, Pai. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Já Amém. contigo, Natan. Mais uma vez, Deus possa nos abençoar no decorrer do estudo de hoje. Só para nos ajudar, nos orientar, vamos ter uma pequena introdução, focada, uma coisa rápida, não foi Continuando. Desculpa. falado semana passada. Vamos ser breve e vamos adentrar propriamente dito no texto, capítulo 10. Vamos ter 3 divisões. Por que 3 divisões? Além da introdução, 3 divisões respeito aos 3 filhos de Noé. Então, teremos um fechamento, uma conclusão, comentários, umas notas finais a respeito do texto. E, nesse decorrer, quem quiser acrescentar, comentar, perguntar alguma coisa, fique à vontade. É só assinar aí com a mãozinha e o próprio aplicativo ajuda aí. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis. Como o próprio texto diz, versículo 1, são essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Alguns estudiosos, eles tecnicamente utilizam um determinado título a esta genealogia, propriamente disso, que é o que nós vamos enfatizar aqui, como uma tabela das nações, que começa... Por que tabela das nações? Que se centraliza aqui. Porque todo o mundo que nós conhecemos hoje tiveram uma origem. Vou falar outra. Tiveram uma origem. A origem de onde? Da onde? A Bíblia, propriamente dito, pelo menos na onde vamos nos deter, no capítulo 10, ela não vai falar detalhe por detalhe de cada filho dos filhos de Noé, netos de Noé, ou neto dos filhos de Noé. Mas, por aqui, nós já vamos ter uma noção da amplitude das origens das nações, principalmente em se tratando de algumas delas que a própria Bíblia registra, como, por exemplo, Babilônia, como, por exemplo, Nínive, que há relatos na Bíblia de alguns fatos, de alguns acontecimentos. Pois bem, então, o que nós temos aqui é a genealogia que aconteceu dos filhos de Noé, pós-dilúvio, capítulo 10, versículo 1. Então, o autor ele nos ajuda a apresentar uma árvore genealógica. Assim como eu acredito que nós famílias, nossas famílias de sangue, temos, né? Temos uma origem, temos pais, temos, talvez alguns lembrem de avó, talvez alguns lembrem de bisavó, talvez alguém lembre de um primo, que é filho de um primo da sua mãe, do seu pai, assim por diante. Enfim, nós não temos uma amplitude da nossa genealogia individual, mas é basicamente o que a Bíblia vai mostrar aqui no que diz respeito aos filhos de Noé. Ou seja, a nação
recomeçando, ou o povo, as pessoas recomeçando a partir do dilúvio. E como diz o texto, no capítulo 10, versículo 1, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. De fato, é só uma retificação do que foi dito lá no capítulo 9 de Gênesis, capítulo 9 de Gênesis, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Também no versículo 12, ou 18, versículo 18 do capítulo 9, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, são eles os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Uma observação que eu queria voltar um pouquinho ao texto do capítulo 10, o autor ele menciona aqui no versículo 18, ele frisa, na verdade, que escreveu, no caso, Moisés, frisa, na verdade, Cã é o pai de Canaã. Lá no capítulo 9 ainda, lá no versículo 25, eu não sei se os irmãos o notaram, quando, após o acontecido de Cã ver a nudez do pai, e depois de acordar no dia seguinte, Noé fica sabendo, é sabedor disso, e amaldiçoa com as seguintes palavras no versículo 25. Maldito seja Canaã. Vocês observaram que não é Cã, mas é Canaã? Vocês imaginam por quê? Por que não foi Cã? Quando foi Cã que viu a nudez, não foi Canaã. Canaã, no caso, seria um dos filhos, e diz o texto, um dos filhos de Cã. Vamos ver isso lá no versículo 6 do capítulo 10. Versículo 6 do capítulo 10. Os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Por que Moisés declarou uma maldição, ou profetizou uma maldição a Canaã e não a Cã? São coisas que a Bíblia nos coloca, que é descrito na Bíblia, que nos desperta um pouco a curiosidade. Bem, o meu parecer é que, se Deus, na sua magnitude, na sua sabedoria e na sua palavra, versículo 1 do capítulo 9, ele abençoou a Noé e a seus filhos, isso inclui a Cã, Noé não poderia amaldiçoar a Cã. Consequentemente, se estendeu a seus filhos. Uma coincidência é que Cã é filho caçula de Noé. E Canaã também é filho caçula, mas de Cã. É só uma informação extra a respeito do capítulo 9. Continuando. Capítulo 10, versículo 1. Como já foi dito, descendentes de Jafé, de Noé. Ou, como diz o texto aqui, gerações dos filhos de Noé. Vamos agora às nossas divisões, porque começa a partir do versículo 2 e vai até o versículo 4. No caso, os filhos de Jafé. Só ressaltando que tudo o que vai acontecer agora, no que diz respeito a essas gerações, tudo se deu após o dilúvio, após terem saído da arca. E para nos ajudar, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no pequeno vídeo que o Alessandro vai pausar, porque são os três filhos, né? Vai pausar em cada intervalo de um filho para o outro. E, a princípio, ele vai largar agora o vídeo. Eu gostaria que os irmãos só acompanhassem na leitura, não precisam ler, só acompanhassem na Bíblia, aqui, do versículo 2 a 4, enquanto o vídeo vai falando. Ok? Pode largar agora, Alessandro, por favor.
Desculpa, eu esqueci de ligar meu áudio, só um instantinho. Vídeo, iremos ver as descendências de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Olha a nossa. Magó. Continuando a nossa série sobre genealogia bíblica, nesse vídeo iremos ver as descendências de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Os descendentes de Jafé ocuparam parte da Europa, dando origem aos cimérios, citas, medos, gregos, ibéricos, frígios, etruscos, entre outros povos. Vou pausar. É um breve resumo de alguém que já pesquisou e deixou esse dado pronto para nós aqui, graças a Deus. Isso nos ajuda muito a ilustração genealógica. E, se os irmãos prestarem atenção, é mencionado na leitura, que acompanharam, 7 filhos nascidos de Jafé. E dos 7 filhos nascidos de Jafé, somente é mencionado os filhos de Gomer e os filhos de Javã, que dá um total de 7 netos. Somando isso para 14 pessoas. Aqui nós não temos mais detalhes sobre a descendência de Jafé. Porém, no capítulo 11, vamos ter mais informações que já vai ser explicado, vai ser mostrado por outro irmão. Mas isso não vem ao caso. O que nos chama a atenção, o que deve chamar a atenção, o que vai nos chamar a atenção é o porquê somente mencionado esses filhos, que são esses filhos, de fato, porque somente esses filhos dos filhos, especificamente de 2 só, os outros não tiveram filhos. Enfim, o autor que eu digo do estudo, ele fez a seguinte observação. Ao contarmos, ao notarmos, relacionarmos os filhos de Jafé, os filhos de Canaã, de Cã, os filhos de Sem, somente no capítulo 10, Jafé, Cã e Sem, e os filhos dos filhos destes, vai dar um total de exatamente 70 pessoas. O autor que escreveu, por inspiração, se nós observarmos e nós lembrarmos desde o início da criação, ele enfatiza muito a questão da numérica, da numerologia, sobre os 7. E 70, nada mais é que o resultado de 7 vezes 10. Isso vai em todo o decorrer da vida. É só uma observação para despertar nossa curiosidade, porque não é mencionado, no capítulo 11, menciona mais dessa geração de Jafé. Mas aqui no capítulo 10, só menciona essa quantidade. Não sei se para bater uma quantidade certa, 70 pessoas, ou não tem uma outra explicação. Enfim, talvez só para identificar a questão numérica, 70 pessoas. Outro ponto, do ciclo sobre o descendente de Jafé, versículo 5. Continuando a leitura. Estes repartiram
entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Esses se repartiram. Há um ponto a observar, porque tanto no final da relação dos filhos de Jafé, dos descendentes de Jafé, quanto no final também dos descendentes de Cã, vamos ver isso mais à frente, quanto lá no final também dos descendentes de Sem, vamos ver lá também as mesmas palavras, ou similares. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias. Opa, segundo a sua língua, segundo a sua língua. Mas eles não tinham somente uma língua? Tinham somente uma língua. Noé, seus filhos, seus descendentes, falavam uma única língua. Vamos entrar ainda no capítulo 11. Mas só adiantando um pouco, no capítulo 11, no início do capítulo 11, a partir do versículo 1 até o versículo 9, o autor nos mostra sobre a história da Torre de Babel, onde houve a confusão de línguas, onde os povos passaram a falar outras línguas, línguas diferentes, onde esse povo, essa nação, passou a falar línguas diferentes, e eles se dispersaram pelo mundo, pela terra afora. Pois bem, então, o que nós estamos observando aqui? Nós estamos estudando, a partir do capítulo 10, de uma forma não cronológica, mas teológica. Cronológica seria, então, o autor ele poderia colocar essa menção sobre a Torre de Babel mais no início, ou seja, antes do capítulo 10, porque daria a entender perfeitamente bem que, no versículo 5, repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Isso vai ser enfatizado para os outros, depois de mencionar os descendentes de Cã e também Jafé. É só mais uma observação no texto. Vamos lá aos descendentes de Cã. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Pode soltar, esqueci que tem um vídeo. Pode soltar o vídeo, Alessandro, por favor. Uhum. Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, um homem que começou a ser muito poderoso sobre a terra. Misraim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim e a Casluim, que é de onde saíram os filisteus. Também gerou a Caftorim. Canaã, um filho mais novo de Cão, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. A descendência de Cã, ou Cão, ocupou parte da África, dando origem aos etíopes, egípcios, líbios e cananeus, como já falamos. Sem é o personagem mais importante. A listagem dos filhos de Cã, vocês observaram, parece que é um pulo, de fato é um pulo. No final do versículo 8, ou versículo 7, ele pula lá para o versículo 13, que dá continuidade. Nesse intervalo, do versículo 7 ao versículo 13,
é mencionado uma figura, somente ele, que é filho de um dos filhos de Cã. Continuando o texto, versículo 8. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria, edificou Nínive, Rebote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Aí, o versículo 13 continua até o versículo 18, que no versículo 16, 17 e 18 é sobre as gerações de Canaã, os descendentes de Canaã, que é filho de Cã, filho mais novo de Cã. Versículo 16, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigaseus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite, versículo 19, e o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Sodoma, nome bem conhecido, Gomorra, outro nome bem conhecido, Admar e Zeboim, até Lasa. Versículo 20, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Mais uma vez, repetindo aquilo que foi dito lá, depois da relação dos filhos de Jafé. Pois bem, um personagem que nos chama a atenção é justamente esse Nirode. Vocês observaram que, versículo 9, foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. Ele começou a ser poderoso na terra. Ele menciona duas cidades bem conhecidas. Nínive. Lembra da história de Jonas? Quando o Senhor mandou ele lá pregar para que eles se arrependessem, ele não quis, por saber do caráter, de como era o povo de Nínive, mas isso não quer dizer que Deus não poderia também mandar uma mensagem para que aquele povo se arrependesse. Enfim, também é mencionado sobre a Babel, que é descrita como Babel, mas se refere à Babilônia. A Babilônia. Lembram da história do Nabucodonosor? Tudo isso já são descendentes desse povo, que vem já Canaã, que vem já de Nirode, que vem já de filho de Cã. Então, tudo neto de Cã. Então, todos esses povos aqui têm uma origem passada, tem uma linha que leva a uma direção. E, pela característica do tipo de povo, nós temos uma noção de como eles o eram e aonde eles habitaram. Parte da África, parte também da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, eu fiz umas observações aqui sobre a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, muito mencionada aí, curiosamente, não se sabe exatamente o local da Jardim do Éden, mas tudo foi naquela região. Tudo é naquela região. Jardim do Éden, aonde se estabeleceu esse Nirode, ele ficou essas cidades, essas grandes cidades, essas grandes forças. Também, naquela região, é onde é atual, próximo ali, toda aquela região mesopotâmica, países bem conhecidos nossos, atualmente. Irã, Turquia, Síria, Iraque, Azerbaijão, Armênia, Geórgia, Turquemenistão, Afeganistão, Paquistão, todos esses países que eu acabei de mencionar aqui,
se centraliza tudo naquela região ali, da Mesopotâmia, onde provavelmente onde tudo se iniciou antes do dilúvio. Adão, Eva e seus filhos, né? Onde tudo se originou. E pós-dilúvio, onde também deu continuidade. Tudo está naquela região. Talvez por isso se encontra uma grande concentração de achados arqueológicos que conta a história de povos muito, muito antigos. Línguas, culturas de povos muito antigos. Enfim, versículo 10, versículo 20 do capítulo 10. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Vamos adentrar agora no próximo filho, que é Sem. Pode continuar o vídeo, Alexandre, por favor. Hein, Natan, só um detalhe. O Giovanni aqui levantou a mão. Vê aqui, ó, se tem uma questão, um comentário. Só eu estou com a NVI, eu só não consegui enxergar aqui no capítulo 10 ainda, a questão de Babel como cidade. Eu vi ali, desta terra ele partiu para a Síria, e lá na Síria ele fundou Nínive, Rebote de Ir, Calã e Recém. Eu não achei Babel, que tu comentaste aí, não sei se outra versão fala em Babel. Na revista atualizada, né, ela comenta sobre Babel, logo no início do início, que foi o primeiro reino. Dentro Aonde da que fala, aqui, qual versículo? Versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Como é que fala aí? No início, seu reino abrangia Babel. Tá aqui. Está logo no comecinho aí, irmão. Tá, obrigado. Isso aí. Próximo vídeo, então. Vamos lá. Só colocar aqui, só um minutinho. Só um minutinho. Ok. Pode ir. Essa genealogia, já que ele deu origem a todos os semitas. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Geter e Mas. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Eber, que, de acordo com alguns historiadores, foi da onde veio a palavra hebreu. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias se repartiu a terra, onde aconteceu o episódio da destruição da Torre de Babel. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã, por sua vez, foi muito frutífero. Gerou a Almodá, Selefe, Hazar Mavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Avilá e Ajobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Mas a principal genealogia é de Arfaxade, que gerou a Selá, que gerou a Eber, que gerou a Peleg, que gerou a Reu, que gerou a Seruque, que gerou a Naor, que gerou a Terá. E foi Terá que gerou a Abraão, a Naor e a Arã. No próximo vídeo, iremos dar continuidade a essa série, vendo a genealogia de Abraão. Ele foi até Abraão para nos ajudar a entender a direção que estamos seguindo. Mas isso é mais para a continuação do livro de Gênesis. Pois bem, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé, versículo 21, também lhe nasceram filhos. Aí menciona tais filhos, como foi mencionado no vídeo. Versículo 25, a Éber nasceram 2 filhos. Um teve o nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu, mais uma vez, porquanto em seus dias repartiu a terra, e o nome de seu irmão foi Joquitã.
Uma curiosidade de Joctã é que ele teve 12 filhos. Coincidência ou não? 12 tribos de Israel, né? Mas, enfim, 12 filhos. Aí é mencionado mais uma vez esses filhos no vídeo que nós acabamos de acompanhar. Versículo 29, no final. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Só enfatizando mais uma vez a história lá, vai ser relatado no capítulo 11 da Torre de Babel. Então, todos estavam unidos. Ainda que famílias distintas, mas falavam uma única língua, estavam unidos por um só dialeto. E, em comum acordo, estavam construindo algo grandioso. E, possivelmente, não temos detalhes, mas possivelmente encabeçado por Nimrod ou seus descendentes. Enfim, versículo 32. O texto termina assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações na terra depois do dilúvio. Ou seja, reitera o que diz em capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 7. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. De fato, o que Deus assim ordenou e abençoou, aconteceu. Temos então aqui o único escrito que o próprio Senhor nos deixou por meio do seu servo Moisés, ao listar essa genealogia específicas dos descendentes dos filhos de Noé, e como essas nações, povos, foram disseminados na terra depois do dilúvio, que foi exatamente de acordo com a ordem e a bênção de Deus, como acabamos de ler nos versículos 1 e 7 do capítulo 9. Mais detalhes vamos ter a respeito de tudo isso no capítulo 11. Mas eu queria fazer ainda algumas observações sobre o texto, para os nossos dias de hoje, comentando e acrescentando algo mais para nós hoje. Considerações finais do capítulo 10. Temos 1, 2, 3, 4, 5 considerações finais no capítulo 10. A lista, ela cita nomes sem dados históricos, exceto do personagem chamado Nimrod. Essa é a primeira observação. Segundo, Deus é soberano sobre todas as nações e reinos, pois Ele é quem as distribuiu. Assim está confirmando lá em Deuteronômio. Eu pediria que um irmão abrisse em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8. E outro irmão pudesse abrir em Amós, capítulo 9, versículos 7 e 8. Deuteronômio 32, 8 e Amós, versículo 7, capítulo 9, versículos 7 e 8. Quem encontrou o primeiro Deuteronômio pode ler, por gentileza? Eu posso ler na NVI? Pode ficar à vontade, Paulo. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Ok, obrigado, Paulo. Próximo. Amós, capítulo 9, versículos 7 e 8. Encontrou, pode ler. Amós. Capítulo 9, versículos 7 e 8. 7 e 8 aqui. Diz assim:
Não sois vós para mim, ó filho de Israel, como o filho dos etíopes? Diz o Senhor, não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de Cafitor, os filisteus, e de Qui, os sírios? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Deus é soberano sobre todas as nações e reis, pois as nações, ele é quem as distribuiu. Paulo, ele enfatiza lá, ele faz uma declaração lá em Atos, capítulo 17, aos gregos, aos atenienses. Atos, capítulo 17, versículo 26. Ele diz assim: Paulo, capítulo... perdão, deixa eu só encontrar que eu mesmo vou ler. Capítulo 17, versículo 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Bem, para o leitor, se quiser entender que o que Paulo está dizendo se refere a Adão, ok, sem problema. Se refere a Noé, ok, também sem problema, porque até Noé, todo o povo, tudo que existia de vida foi extinguido, desapareceu. E a partir de Noé começou uma outra, por meio de seus filhos. Mais uma vez, só enfatizando que Deus é soberano sobre todas as nações e reinos, pois a distribuiu como ele assim o quis. Outro ponto, todos falavam uma só língua. Isso nos faz lembrar a um episódio que aconteceu lá em Jerusalém, para ser mais exato, no dia de Pentecostes, quando sobre eles pousa o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, e eles começam a falar, e todos aqueles povos representados ali por diversas nações do mundo, porque era uma ordem, eles obedeciam no que diz respeito a estar lá no dia de Pentecostes, todos os povos, todos os descendentes de Judá, todos os judeus. Enfim, mas todos falavam em línguas diferentes. Todos tinham uma língua diferente pelos anos, pelos séculos que viviam em outras nações. E todos ouviram especificamente na sua língua. É como se fosse uma alusão ao que aconteceu aqui antes de Babel. Todos falavam uma única língua. E na pregação de Pedro, todos estavam ouvindo como se estivessem ouvindo numa única língua, pois entendiam perfeitamente bem. É só mais uma observação. Outra observação, povos, eles progridem, foi mencionado sobre Nirod, né? Progridem de forma material, de forma política, de forma econômica, em relação às outras nações. O que não significa que sejam melhores pessoas ou mais agradáveis a Deus, porque Deus se agradou mais. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e 2. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e 2. Quem encontrar, pode ler. Eu diria que um irmão lê esse. Provérbios, capítulo 22, versículo 1 e 2. Tem alguém com a mão estendida. Quem é, Sandro? A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Vocês entenderam bem? Está na NVI aqui que eu li, tá? Você pode ler novamente, Paulo, com gentileza? Está dando para ouvir bem? Provérbios 22, 1 e 2. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre
têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Amém. Correto. Então, os povos, como descrito aqui, na pessoa do exemplo, dito aqui de Nirode, os povos progrediram. Os povos podem progredir e progridem de forma material, de forma política, de forma econômica, em relação a outras nações. Tem uns que são mais bem-sucedidos que outras. Mas isso não significa que, colocando para nós, que uns terem mais condições, uma condição social melhor do que outros. Isso não significa que sejam melhores pessoas ou mais agradáveis a Deus, como foi dito e lido no Provérbios capítulo 22. É totalmente o contrário. Como foi dito, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Outro ponto. Como dito aqui, temos aqui só vemos os feitos de Nirode, capítulo 10, voltando lá ao capítulo 10, versículo 8. Só vemos aqui os feitos de Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra, e continua no versículo 9. Além de caçador, fez grandes construções. Isso inclui a própria Babel, ou Babilônia, Nínive, entre outras. Mas tal povo se tornou infame em todos os tipos de pecados e atrocidades. Vai lembrar o que levou a eles, talvez, a construir a Torre de Babel. Uma lição sobre isso. Avanços culturais, tecnologia, metrópoles, torres, Torre de Babel, e assim por diante, coisas assim levam ao orgulho, levam à arrogância. Consequentemente, a rejeição a Deus e a sua vontade e, por conseguinte, a destruição da própria ou do próprio homem, da própria raça humana. Paulo, em Atos, capítulo 17, só voltando novamente lá em Atos, capítulo 17, já estamos praticamente terminando, capítulo 17, versículo 27, lendo aqui novamente. Para Paulo aqui, antes de ler, Paulo ele não estava pensando nas necessidades básicas, como comida, como roupa, como moradia. O que preocupava Paulo, o que preocupa Paulo é que todos precisam buscar a Deus. Capítulo 17, versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Resumindo, com aplicação, todas as nações, todos os povos, eles precisam do Evangelho. Em Mateus, texto bem conhecido nosso, quando Jesus comissiona seus discípulos a tal missão de evangelizar o mundo, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: ide por todo o mundo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Todas as nações, povos, precisam do Evangelho, precisam de salvação, sem distinção de cor, de raça ou de condição social. É o que eu vejo como mensagem, aplicação para nós dentro desse texto que nós acabamos de ler, de acompanhar e estudar. Fica aberto a comentário, alguma outra palavra. Giovanni. Eu, como gosto de história, a história, eu gostaria de um dia um professor colocasse no quadro como colocaram no vídeo ali, mais completo,
explicasse e mostrasse no mapa toda essa povoação do mundo, né, feito por Deus, no mapa para a gente entender melhor. E na aula de hoje fez lembrar aulas passadas, quando lá Caim matou Abel, aí foi falado a geração de Caim, né, que foi Caim, depois Enoque, primogênito Enoque, depois Irade, Meutajael, Metusael e Lameque. Esse era a geração dos filhos do homem. E depois, lá adiante, falou da geração dos filhos de Deus, né? Adão, Sete, aí os primogênitos Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, e gerou Noé, e Noé gerou os filhos Sem, Cã e Jafé. Esses eram a geração dos filhos de Deus. Aí os filhos dos homens, os filhos de Deus começaram a casar com as mulheres, com a geração dos filhos dos homens, de Caim, Deus se desgostou e mandou o dilúvio, só salvou Noé e seus 3 filhos. E agora, a Bíblia também fala da mesmo tipo de descrição, né? Da Bíblia, onde fala que o irmão falou agora, Sem, a geração Sem, né? Não fala muito dos Jefitas, Jajefitas, fala do Camitas, que seria como se fosse lá o Caim, né? O ruim daquela praga, e fala da geração boa, né? Sem. Aí vai ser o irmão que vai dar o capítulo 11, né? Arsfad, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serute, Naor, Terá. Para também Terá, como parou lá em Noé, e Terá gera Abrão, Naor e Arã. É as mesmas características, a Bíblia explicando, né? Explicando lá, vai explicar no capítulo 11, e no fundo eu já me imaginava, né? Parente, desde que o mundo começou a criar, desde que Caim matou Abel, é parente matando parente. Que loucura. É isso. Valeu, Giovanni. Paulo. Eu queria observar aqui, no vídeo que foi passado aí, ela fez um comentário aqui, Sem, né, gerou Alão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. Aqui na nossa leitura, no versículo 23 de Gênesis 10, esses foram os filhos de Arã. Aí começa aqui né? Mas ali ele fez um comentário que os filhos de Arfaxade depois foi aonde foi a geração de Abrão, né? Isso daí vai ser depois no capítulo 11, é isso? Só para adiantar, Paulo, vamos observar que, com mais detalhes, talvez se nós tivermos tempo e buscarmos mais riquezas de detalhes, nós vamos observar que muitos nomes são semelhantes. De geração de Sem, de Cã, de Jafé, vão encontrar nomes semelhantes. Assim não há uma certeza, mas, historicamente, alguns relatos à parte, o que acontece é que, devido a esse crescimento populacional na Terra, povos formando povos e línguas distintas, e que uma nação foi conquistando a outra, e que tomou o espaço territorial daquele, e tomou-se o nome também daquele. E assim as coisas foram caminhando. Então, na verdade, depois do episódio de Babel, virou uma bagunça, né? Virou uma bagunça, essa é a verdade. Então, já estava caminhando para isso. Deus começa algo bom, o homem vai lá, bagunça tudo, aí começa tudo de novo. Deus começa algo bom e assim vai a nossa vida, né? Nossa história, a história da raça humana, propriamente dita. E Deus assim tentando trazer para o rumo, né? Trazer para a direção certa. O único que arruma a casa é ele mesmo, né? Ele fez tudo bonitinho e o homem sempre... Natanael, tu falou nação conquistando nação. Na realidade, são tudo parentes. Eram todos parentes. Era briga de família, briga de família. Era briga de família, né, que coisa, né? Uma única nação, é o que você comentou aí no início aí. Um detalhe que eu queria comentar aqui dentro do que a gente observou no capítulo 10, que a gente vai ver na próxima aula, né? Mas um detalhe já que assim, eu julgo importante, porque já me perguntaram, inclusive, em aula, assim, com alunos, que a versículo 5, como o Natan também abordou e citou das 3, né? Versículo 5, quando ele vai falar da geração de Jafé, lá no final ele diz assim:
cada qual segundo a sua língua. Aí vai lá no capítulo 20, no capítulo mesmo, versículo 20, ele diz segundo as suas línguas, capítulo 10, versículo 20. Aí ele vai lá no capítulo 10, versículo 20, 31, cada um segundo as suas línguas. Aí me perguntaram o seguinte, mas se foi dividido lá em Babel, por que cada um aqui está indo no rumo? Seja a família de Sem, de Cã e de Jafé, cada um está indo no seu rumo, na sua própria língua. Aí vem um detalhe histórico para a gente observar no capítulo 10, só para questão de conhecimento, para a gente ajudar outras pessoas, porque o capítulo 10 ele vai dar um panorama. Lembra? A história de Babel ela vai começar no versículo 10, quando ele diz que foi Nimrod que começou, capítulo 10, versículo 10, ele diz, no princípio do seu reinado foi Babel. Aí, quando a gente vê versículo 25 do mesmo capítulo, aí ele diz, a Éber nasceram 2 filhos, um teve o nome por Peleg, porquanto em seus dias repartiu a terra. O que foi o repartir? Foi quando Deus intercedeu, né, para que houvesse o quê? A separação das línguas. Então, dentro do contexto do capítulo 10, a gente está vendo um panorama. Vamos colocar aqui, cadê a minha torrezinha aqui? A minha caixinha de som que eu estava usando. Vou imaginar que essa caixinha de som aqui é Babel, né? Aí o autor, quando ele vai falar sobre o capítulo 10, ele vai contar do início da filiação, ou seja, a partir da geração de Sem, Cã e Jafé, ele vai passar sobre Babel, ele vai passar Babel para contar um fato lá na frente, quando eles começam a se separar. E aí, quando a gente abre o capítulo 11, aí você vai ver versículo 1, não dando spoiler da aula da semana que vem, só para a gente poder entender. Aí no capítulo 11, versículo 1, ele diz, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Ele volta para Babel e aí ele vai começar a história a partir de Babel, só para ficar claro, porque já me perguntaram, e aí eu justamente para olhar o contexto, para poder entender, levar para as pessoas o entendimento. Então, quando a gente lê essa divisão de línguas, seja na filiação, lá na genealogia de Cã, Sem e Jafé, já passou Babel, ou seja, já está lá na frente, depois da saída. Só para a gente poder compreender. Claro que na aula que vem o professor já vai trabalhar, e aí a gente vai observar dentro desse contexto lá de Peleg, né? Quando ele observa no capítulo 10. Foi um detalhe que eu achei interessante para comentar com os irmãos. Se você já olhou ou ainda não conheceu alguém que te perguntasse, aí dá a entender no entendimento deles que é como se fosse uma contradição. Antes de Babel, a língua já estava dividida. Na realidade, não. O ponto de partida da divisão foi a partir de Babel. É porque o conto, né, a forma que está sendo contado o 10, ela se estende além de Babel. Não sei se deu para ficar claro aí para os irmãos, se enrolou. Está aqui no capítulo 10, versículo 10, né? Isso. Começa ali a colocar esse fato. Isso, que Nimrod ele cria a partir dali Babel, aí a gente vê pela leitura, né, que no 25, que já é uma outra geração lá na frente, a partir de Peleg, aí que começa a divisão das línguas, né, que foi na época dele que começou a divisão da terra, ou seja, cada um foi para o seu lado. Mas aí é posterior ao que a gente vai ver no capítulo 11. Obrigado, Natan. Boa. Quem é que vai dar o capítulo 11, irmão? O professor, a gente já está dialogando. Capítulo 11 é o irmão Radamés. É o Luiz Radamés. O João Luiz Radamés. Posso falar tá, né? Um comentário. A bagunça continua ainda. Só para entender, né? A oportunidade foi dada lá para Adão e Eva, Deus deu a oportunidade, mas pecaram, os homens perderam o contato com Deus. Agora, Deus, até aí, até no 10, 11, nós estamos vendo que a bagunça continua do mesmo jeito ainda como era antes, né? Mas no 12, ele vai chamar uma pessoa íntegra que vai dar uma nova oportunidade para toda a população, para que possam, através de Abraão, ter essa oportunidade da vida que Deus está preparando, que nós vamos ver daqui a pouco. É isso? Só É isso mesmo, Rony.
Hã? Aproveitar o irmão Diego, que é justamente a ênfase principal, né, de toda a Bíblia, e dar uma pincelada no texto fundo de pano dos filhos, as descendências dos filhos de Noé, né? Mas o foco principal é justamente esse dado, de aonde vai levar, que é a Jesus, que nós sabemos agora, que é o que veio para unir todos uma só nação novamente, um só povo. Fala comigo. Mais alguém? Alguma pergunta, algum comentário? Aí É uma pergunta que talvez só responda na aula que vem, que eu fiquei curioso. Como a Torre de Babel pertence à região dos camitas de Cã, né? Quem estava ali naquela confusão de Babel era só a geração dos camitas de Cã? Ou também estavam os jafetitas e os semitas? Mas acho pelo que a gente está acompanhando pelo que a gente está acompanhando aqui, provavelmente, Giovanni, o bolo estava todo mundo junto. Estava o bolo todo junto. Porque tanto é que no 25, né, ele enfatiza, né, que Peleg, ele deixa bem claro que ele era descendente de Sem, e ele estava lá, a Eber nasceram 2 filhos, um teve o nome de Peleg, por conta em seus dias repartiu a terra. Então ele enfatiza que provavelmente está todo mundo junto ali. Os de Sem, os de Cã e de Jafé. Eu acho que o ponto de partida da separação foi a partir de Babel. Então, o propósito de Deus qual era? A Torre de Babel estava no território de Cã, né? Não, nesse momento, né? Quando a gente entende assim, Cã, depois da separação da terra, quando eles se separaram, né? Considerando o contexto futuro, mas provavelmente era para eles se espalharem, até que o Natan enfatizou no contexto, né? O objetivo era popular a terra. Só que eles estavam se concentrando em razão de algo que eles tinham em comum, como a gente vai observar na aula que vem, eu já comentei vagamente aqui. Aí, a partir daí, a bagunça começa. Aliás, não parou, né, irmão Aníbal? Giovanni? Eu encontrei umas fotos, umas figuras, alguns comentaristas, arqueólogos, historiadores, que encontraram achados daquela região da Mesopotâmia, né? de desenhos mesmo, escritos na argila, escritos em desenhos, traçados na argila, de um único distrito, né? É como se eles focassem somente um povo, uma nação, entendeu? Há poucas coisas, porque elas são um pedaço de argila, mas eles notaram isso. Era um enorme círculo, em outra que encontraram era algo tipo em forma de quadrado, e que se encontrava e com alguns pontos em volta daquilo, como se fosse um só povo. Não sei se fazia alusão, como era só um achado arqueológico ou histórico, não sei se fazia alusão ao que a Bíblia afirma, né? Ou que a Bíblia nos leva a entender isso, né? Mas só para ajudar. Ok, então. Dona Maria, Deisiane, Tia Socorro, Rebeca, alguma dúvida, Lica, mais alguma questão para a gente acrescentar antes de a gente finalizar? Deu para ficar claro? Deu para ficar claro para mim. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Deisiane. Essa Torre de Babel, ela é uma cidade? A Torre de Babel, a gente vai ver na próxima aula lá, mas ela era uma elevação que foi movida por todos aqueles que viviam, né, numa determinada região. Eles decidiram, com um propósito, a gente vai ver isso de uma maneira mais ampla semana que vem, mas eles decidiram fazer algo que os destacasse diante de todas as pessoas, lembrando que não tinham outras além deles, e eles tinham um objetivo extremamente assim presunçoso e orgulhoso. E é o que a gente vai observar na semana que vem. Né? Tá Então, bom, obrigada. Mas era assim, algo bem interessante e uma excelente pergunta. Segure ela aí que na semana que vem a gente vai trabalhar essa questão. Diga lá, Giovanni. Tá bom. Agora eu entendi melhor a tua explicação do 5 e do 20 e do 32. Quando fala no 5, deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram seu território conforme sua língua. Então, aqui ele está falando já depois de Babel, depois que Deus misturou as línguas, aqui o 5 está falando depois de Babel. A mesma coisa também no 18 ali, né? Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam, as fronteiras de Canaã estendiam até Sidom,
também é depois da Torre de Babel. E a mesma coisa os 100 lá. São esses os planos de filho de Noé, distribuídos às nações conforme a história e descendência. Isso. Então, isso, Ou ele seja, está falando no 10, coisas que vai acontecer depois do 11, correto, né? Isso. Então, Obrigado. a gente já sabe que o inventor do spoiler foi Moisés. Moisés. Alguns anos antes. É verdade. Obrigado, irmão. Então, mais alguém para a gente finalizar? Ok, tranquilo, então? Então, vamos passar a palavra para o Giovanni. O Giovanni vai finalizar com a oração final. Já tinha me esquecido. Oremos, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, grandioso és tu, nesse dia maravilhoso, dia do Senhor, dia onde partimos o pão, relembramos do seu amor, nossa misericórdia por nós, agora estudando tua palavra, conhecendo a tua história, a tua criação, a tua perfeição, que infelizmente nós homens manchamos e estragamos. Mas o Senhor é tão bondoso que deu seu Filho a morrer por nós e a corrigir os nossos erros. Te agradecemos por mais uma noite de estudo, esteja com todos aqui presentes, com suas famílias, abençoando, nos dando entendimento, conhecimento da tua palavra, para que possamos ensinar e também obedecer aos teus mandamentos. É em nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Amém. Lembrando, Amém. semana que vem, lê o capítulo 11. Lê o capítulo 11. Amém. A gente vai... Olha, Tchau, tchau. Boa noite, Deisiane. Boa noite, dona Maria. Vi, querido, olha o presidente. ó, o presidente. Aí, ó. Olha aí, Lica. A Deisiane abriu a câmera aqui, Lica. Olha aí, boa noite. Bom. Cadê a Deisiane? Aparece, Deisiane, deixa eu ver. Só para me Mas conhecer o pessoal, Sandro, fora eu e o PC, são todos de Manaus, é isso? Oi. A turma, a Dona Maria é de Boa Vista, que é irmã da Lica. A Dona Maria, nossa irmã em Cristo, ela mora em Boa Vista. O restante da turma é tudo de Manaus. Que beleza. Manaus. Giovanni, nós já temos onde passear, já tem muita casa para a gente passear em Manaus, hein? Ah, mas tá Isso aqui. mesmo. Pode vir, Manaus pode vir. Então, Pode vir. eu estou torcendo que venha um presidente, Paulo, que volte a linha férrea, né? O voo está muito caro, põe um trem, sai com o trem, né, de ponta a ponta. Madeira Mamoré, São Paulo, Rio. Madeira Mamoré, Porto Alegre, São Paulo. Boa noite a todos, boa noite, Deisiane. Boa noite, irmão. Boa semana a Boa todos. noite. Liga o áudio da mãe, Silviane. Até amanhã, se Deus Boa quiser. noite, até Mica. domingo estamos aí com vocês. Graças a Deus. Boa noite, a Valderisa Valdeirisa. e a irmã. Cadê a irmã Luísa? Andrei, liga o Boa áudio da vovó, Andrei. Valderiza. Tchau, Valderiza. Tchau, dona Luísa. Tá desligado o áudio dela. Pelo estudo de hoje. hein? Socorre a mamãe aí, Andrei, para ligar o áudio. O sorriso do filho puxou a mãe e a tia aí, ó. Ah, Mesma aí família. liga aí o áudio para a vovó, Andrei. Peraí, Andrei, pronto, já agora, mãe, pode falar. Boa noite. boa noite. Boa noite. Prazer em conhecê-lo. Boa noite. Valeu, filho, obrigado. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Capítulo 11 semana que vem, hein? Torre de Babel.